Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre um novo nascimento. Por que Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo? E por que ele também explicou que sem esse nascimento não é possível ver a Deus? Então, fica comigo nesses próximos minutos. Eu sou o presbítero Leandro Reis e esse é o Reflexão Cristocêntrica. Meus irmãos, nós sabemos que o pecado causou separação entre o Criador e a sua criatura. Ele causou danos drásticos no ser humano, em seu corpo, em sua alma e no seu espírito. Com isso, o homem ele é incapaz de compreender o Senhor. Ele é incapaz de definir e de se relacionar de forma plena para que possa agradar a Deus. E Nicodemos, que era mestre em Israel, ele fica extasiado com aquilo. Quando ele vê Jesus fazendo milagres e falando tão bem sobre o ser e a obra do Senhor. E ele fica indagando como que alguém tão simples, um carpinteiro, poderia fazer todas essas coisas. E ele vai ao encontro de Jesus para entender isso. Vamos ler o texto para entender? Evangelho de João, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o 15. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: Como é que alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Então vamos dividir o texto em três partes. A primeira parte é do versículo 1 ao versículo 4, onde Nicodemos ele chega cheio de superioridade e tenta desdenhar de Jesus. A segunda parte é onde Jesus ele faz uma ampliação dessa explicação para Nicodemos, que está ali do versículo 5 ao versículo 8. E do versículo 9 ao versículo 15 é onde Jesus ele quebra as convicções humanas de Nicodemos e ele fala que ele é o verdadeiro Deus encarnado e Salvador. Nicodemos ele era um dos principais dos judeus, o que nos leva a crer que ele fazia parte do Sinédrio, que é um grupo de 72 pessoas que governam ali a Judéia, a sujeição do domínio romano. E isso nos leva também a crer que ele fazia parte tanto da elite religiosa quanto também da política do seu povo. E por que alguém do alto clero ia procurar Jesus, uma pessoa tão simples? É porque Jesus ele tinha um poder social. Jesus influenciava pessoas a procurarem a Deus, a se arrependerem de seus pecados e tudo isso utilizando as verdades da Escritura. Nós vemos que Nicodemos ele vai procurar a Jesus à noite. Por quê? Porque como ele era do alto clero, ele não queria se encontrar de dia com um nazareno, certo? Alguém da comunidade, se falando assim, de forma contemporânea. Alguém muito simples perante a sociedade. Ele não queria ser julgado pelos seus amigos judeus e pelos fariseus. Então Nicodemos ele inicia ali uma conversa bem simples, falando que nós sabemos que você fala da parte de Deus,
Meus irmãos, Nicodemos não estava acompanhado. O que ele queria dizer é que o Sinédrio, né, os fariseus, já estavam um bom tempo ali analisando Jesus, a sua forma de falar e a sua forma de agir. E isso mostra como Nicodemos, ele veio com uma superioridade para conversar com Jesus. Porque ele, como doutor da lei, como mestre em Israel, ele se via capaz de julgar qualquer profeta se vinha da parte de Deus ou se não vinha da parte de Deus. E aqui parece que o texto passa a não fazer mais sentido, né? Que é onde Jesus fala que é necessário nascer de novo. Mas Nicodemos estava falando de outra coisa. Na verdade, meus irmãos, Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, conhece exatamente o que passa no coração de Nicodemos. E aí Nicodemos vem com a sua ironia. Como assim nascer de novo? Meus irmãos, não se engane. Nicodemos, ele era mestre da lei, ele era totalmente capacitado para compreender que Jesus estava falando sobre uma figura de linguagem. O que ele não queria era entender que aquilo fosse capaz. Eu, já adulto, mudar a minha vida, largar os meus títulos para viver uma vida do zero novamente, com outra mente, com outros pensamentos, vivendo somente para Deus, abandonando todas as minhas vontades. Ele não queria crer nisso, por isso ele agiu ironicamente com Jesus. Então Jesus, ele amplia essa explicação dizendo que é necessário nascer da água e do Espírito. Meus irmãos, aqui não são dois batismos, tá bom? É um batismo só. Lá no Antigo Testamento, Ezequiel 36, versículo 24 a 28, ele vai explicar essa ligação entre Espírito e água. Dá uma lida lá para você poder entender melhor. E aqui Jesus, ele está falando do novo nascimento, que é a regeneração do homem perdido. É a transformação da natureza do homem, do centro da mente do homem, do coração, de forma que após esse ato de Deus, o homem ele começa a se mover em direção ao Senhor. E aquele que estava sendo irônico, que estava cheio de superioridade, agora está em dúvida e pergunta para Jesus: como pode tudo isso ser possível? E Jesus, de forma poderosa, se apresenta como Deus encarnado, o único que pode prover a regeneração, o novo nascimento. E assim como a serpente ela foi levantada por Moisés no deserto para temporariamente livrar os israelitas da morte, Jesus seria levantado no madeiro para salvar definitivamente do caminho do inferno. Somente pelos méritos do Senhor Jesus Cristo é que nós podemos ver e entrar no reino de Deus. Nicodemos, ele foi extraordinariamente impactado com a conversa que ele teve com Jesus. Deus foi muito gracioso em transformar a sua mente, o seu coração, pela renovação do Espírito. E através dessa conversa, a sua vida mudou completamente. Da mesma forma que com Nicodemos, o novo nascimento nos permite compreender biblicamente quem é Deus e nos leva a ter sede de conhecê-lo mais para adorá-lo melhor. O novo nascimento transforma o homem por inteiro, a fim de que seu principal objetivo seja adorar a Deus em todas as áreas de sua vida. E eu espero que você tenha sido também impactado com esse papo que nós tivemos aqui hoje sobre esse tema. Que Deus te abençoe, um grande beijo, tudo de bom.